Olá, meus queridos irmãos, que bom estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. E hoje nós vamos dar início a mais um mês. Oh, glória! O mês de julho estamos aqui iniciando o dia 1º e nós temos como tema as parteiras hebreias. Então, amados irmãos, antes de tudo, que Deus abençoe esse mês, que Deus abençoe a sua vida, nossos familiares e que a gente continue juntos nesse canal, aprendendo mais do nosso amado Deus. Não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar. Você pode estar comentando de qual cidade, de qual estado, até mesmo de qual país, pedindo orações, que a gente vai estar se comunicando sempre com vocês que necessário, tá bom? Amados irmãos, compartilhe essa lição e vamos juntos a cada dia fazer mais pessoas conhecer o nosso amado Deus. Perfeito? Bom, as parteiras hebreias, amados irmãos, que prazer, que alegria ter um nome na Bíblia. A gente vê essas duas mulheres, Sifrá e Puá, com seus nomes escritos na Bíblia. Isso mostra o quanto essas pessoas foram importantes. Mas por que essas duas mulheres foram importantes? Porque elas foram fiéis, porque elas se posicionaram como cristãs. A Bíblia não fala que elas tinham um curso de teologia, que eram as grandes mulheres ou poderosas mulheres. Não, a Bíblia fala delas como mulheres de fé, como mulheres que mesmo diante de uma situação muito difícil, um decreto de morte, elas se posicionaram diante do Senhor. Elas colocaram como base e centro de suas vidas a obediência, a fidelidade ao Senhor. Sim, essas duas parteiras, elas receberam uma missão muito difícil, uma missão bem complicada, que era matar. Sim, depois que José, ele morreu e toda aquela linhagem também daquele povo de Jacó, parou de existir ali no Egito, veio um novo rei, e esse rei não conhecia a história de José, não conhecia os feitos de José, não conhecia toda a trajetória dele ali, que antecedia os outros reinados. E aí ele viu aquele povo em grande número, e ele se sentiu ameaçado. E a gente até estudou ontem, esse rei é um rei Amés I, faraó Amés I, ele decretou a morte de todos os meninos que viessem a nascer naquele período. Era para deixar somente as meninas viverem. Porque o rei, ele queria pegar aquelas meninas e levar ali para ser mulheres egípcias. Ele temia pelo crescimento do povo, e se aquele povo se corrompesse pelo fato de ser um número muito grande, podia de forma fácil destruir todos os egípcios. E ele pediu que matasse aquele povo. E as parteiras disseram que não ia fazer isso. Claro, elas não disseram isso para o rei. Elas foram usadas por Deus, elas foram fiéis e foram usadas por Deus para que isso não viesse a acontecer. E elas se saíram de forma bem inteligente, dizendo que aquelas mulheres elas davam a luz por si próprias, não precisavam de parteiras. Amados irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você. A que ponto a gente pode estar chegando a ser fiel? Diante de qualquer circunstância, até mesmo das extremas, Deus ele está conosco, principalmente se a gente for fiel a Ele. Essas mulheres elas foram fiéis e Deus abençoou elas ricamente com família numerosa, com paz, com tranquilidade. Elas mesmo diante de um grande desafio, que era obedecer a Deus ou o rei, o faraó, que era muito temido, elas decidiram obedecer a Deus. E a Bíblia diz que nenhum mal aconteceu a elas, e por mais que isso viesse a acontecer, elas mesmo com pouco conhecimento que elas tinham, não eram formadas, nem grandes líderes religiosos, não. Elas conheciam sobre Deus. Mas, irmãos, não precisa a gente ter um conhecimento vasto sobre Deus, apenas saber quem Ele é. A gente consegue sim ser fiel se a gente confiar nele. Essas mulheres, elas foram. A gente vê aqui no capítulo 50 de Salmo, versículo 15, Deus encorajando seus servos: invoque-me no dia da angústia e eu livrarei e você me glorificará. Essas mulheres tiveram seus nomes escritos no livro da Bíblia, no livro de Êxodo. Por quê? Porque glorificaram a Deus, porque buscaram a Deus forças aonde somente nele podia encontrar. A gente vê que nem mesmo o nome desse faraó tem na Bíblia. A gente vê que nem mesmo o nome desses homens que foram tão importantes para eles, né, toda a sua nação, não tiveram seus nomes no livro da Bíblia. Mas essas duas, Sifrá e Puá, tiveram. Êxodo capítulo 1, versículo 15 nos afirma isso. Ou seja, essas mulheres sabiam o que era que tinha que fazer, e elas foram lá e fizeram. O que você está esperando para poder fazer o que é correto? O que nós estamos esperando para se posicionar como verdadeiros cristãos, verdadeiros adoradores? O que está faltando eu e você para poder a gente proclamar ao mundo de que lado a gente está, amado irmão? O que tem que acontecer? Me diga o que tem que acontecer. Aliás, diga para você mesmo,
Reflita nessa pergunta que eu estou lhe fazendo nesse momento. Quero dizer para você, amado irmão, amada irmã, compensa ser fiel. Se posicione em nome de Jesus, porque o nosso dia pode estar chegando. A gente pode estar logo está enfrentando uma perseguição. A gente vê que os judeus, eles foram mortos apenas por ser judeus. Sim, porque depois desse momento que o rei não teve êxodo, foi decretada a morte de todos os meninos. Foi decretado que todos os meninos viessem a ser jogados no rio Nilo, ali como oferta para o Deus da fertilidade, Deus do Nilo, a oferta Ahab. Mas Deus preservou a vida de um homem. E a gente vai estudar sobre ele amanhã, no estudo de amanhã, quarta-feira. Ou seja, Deus, ele ama e ele quer salvar todos. Ele preserva, assim, a vida dos fiéis. Ele preserva, assim, a salvação da vida de todos aqueles que o temem. Quer testar? Quer provar? Quer ser fiel? Você vai conseguir. E com certeza uma grande fartura vai acontecer na sua colheita. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigado por aqui nós estarmos mais uma vez estudando a Tua Palavra. Que esse estudo, que essa história venha ficar na nossa mente, no nosso coração e dê bons frutos na nossa vida cristã. E onde a gente for, que o Senhor nos guie e oriente para melhor servir. Em nome de Jesus, amém.